Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História. Eu sou o Roger Lides e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! Esta semana regressamos aos nossos episódios completos, aos nossos episódios compridos, digamos assim, com o tema da história de Portugal e vamos mesmo lá para trás, onde vamos falar concretamente sobre a conquista do Algarve, que, como se perceberá, foi um processo mais longo do que por vezes se pensa. Não foi assim, Paulo? Sim, geralmente tem-se a ideia de que a conquista de Faro, em 1249, resultou na conquista de todo o Algarve, mas o facto é que essa campanha foi apenas o culminar de um longo conflito, o que, obviamente, não lhe retira qualquer interesse, muito pelo contrário. Em 1249 encerra, sim, um longo processo de ocupação territorial, que durava desde finais do século XII, o que desde logo mostra a persistência da coroa portuguesa e das próprias ordens militares, como de resto veremos, e esta vontade de expandir o seu território à custa dos vizinhos muçulmanos. Porque nunca é demais lembrar que, nesta época, a Península Ibérica está profundamente dividida entre vários reinos, não é? E, quer dizer, estamos com reinos cristãos e reinos islâmicos à nossa frente. Sim, essencialmente temos dois grandes blocos político-religiosos. De um lado, os reinos cristãos de Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão, e do outro, o poderoso Império Almohade, o Califado Almohade, que controlava o Magrebe e boa parte do centro e sul da Península Ibérica, o chamado Al-Andalus. Sempre que possível, os reinos cristãos do norte peninsular avançavam rumo ao sul, ocupando territórios sob administração islâmica, isto com o pretexto, sempre simbolicamente muito útil, de estarem a reconquistar terras que tinham pertencido a cristãos séculos antes, desde logo aos visigodos. Por seu turno, o Califado Almohade, formado em 1121 no sul de Marrocos, em torno de Marrakech, tentava não só resistir aos avanços inimigos, mas também recuperar os territórios que foram sendo perdidos ao longo do tempo. Claro que muitas vezes imperavam outros valores, que não esta fidelidade religiosa, e por isso era frequente os reinos cristãos andarem em guerra uns contra os outros, como por exemplo Portugal e Leão, chegando mesmo a aliar-se aos almohadas. E é neste contexto que vão operar os dois primeiros reis portugueses, Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, durante o século XII e na primeira década do século XIII, ora conquistando território vizinhos islâmicos, ora combatendo outros cristãos. E, obviamente, como se percebe, Portugal não tinha ainda as fronteiras que hoje conhecemos. Enfim, é uma afirmação um bocado básica, mas que é sempre preciso lembrar. Pois não, a formação da fronteira em si seria um processo mais longo, que conheceria alterações até ao início do século XIX, com a célebre Questão de Olivença, de que aqui falámos muito brevemente no nosso episódio número 20. As conquistas de Santarém e Lisboa por Dom Afonso Henriques em 1147 empurraram a fronteira para lá do Rio Tejo, ocupando-se lugares como Almada, Palmela, Alcácer do Sal e mesmo Évora, que foi tomada em 1165. Nesta segunda metade do século XII, o Alentejo e a Andaluzia vão se tornando os principais palcos do conflito entre portugueses de um lado e os andaluzes e berberes marroquinos do outro. Foi uma época recheada de pequenos ataques depredatórios na fronteira, que tinham sobretudo o objetivo de roubar, cativar ou destruir os meios de subsistência do inimigo, operações essas que eram conhecidas por uma grande variedade de nomes, como fossados, cavalgadas, algaras, entre muitos outros. Bom, no fundo estavam, a tentar aproximar-se de uma forma indireta, não é assim? Sim, esta é uma estratégia de acordo com a qual é preciso primeiro roubar ou destruir tudo o que possa ser útil ao inimigo, para depois então, por vezes anos mais tarde, levar a cabo a ocupação territorial, esta sim, com a conquista de castelos e cidades. Um dos exemplos mais conhecidos deste tipo de operação que caracteriza esta estratégia de aproximação indireta, como podemos chamar, é conhecido como o Fossado de Triana. Foi liderado pelo então futuro Dom Sancho I em 1178 e rumou a Sevilha, já então uma das mais ricas e poderosas cidades peninsulares, onde então se procedeu ao saque e destruição dos arredores da cidade. 6 anos mais tarde, em 1184, seriam os portugueses a colocar-se na defensiva quando o califa almohade Abu Yaqub Yusuf lançou uma ofensiva que resultou no cerco de Santarém, embora neste caso tenha acabado por fracassar e resultar na morte do próprio califa. Como se percebe, estamos, portanto, num período de atividade militar muito intensa e por isso os portugueses vão começar a pensar na conquista de, pelo menos, parte do Algarve. Mas para sermos concretos, quando é que então é que se começa a pensar, a planear esta conquista das terras algarvias? Sabemos que no verão de 1189, Dom Sancho I, que já tinha sucedido ao pai, Dom Afonso Henriques, em 1185, estava a preparar uma expedição militar. É possível que planeasse atacar Serpa, de modo a libertar um bocadinho mais o caminho para Sevilha, cidade que pela sua riqueza era obviamente um alvo muito apetecível, mas os planos do rei, quaisquer que fossem, não o sabemos bem, acabaram por ter que ser alterados quando, a 3 de julho de 1189,
aportou em Lisboa uma frota de cruzados, sobretudo flamengos e alemães, neste caso, que rumavam à Terra Santa no contexto da Terceira Cruzada. A chegada inesperada destes potenciais aliados era uma grande oportunidade, mas tinha também um problema. Para usar a armada tinha que escolher um alvo costeiro, o que obviamente punha de parte uma campanha no interior. Por outro lado, a única cidade costeira suficientemente rica e importante para atacar e saquear era Silves, sendo por isso necessário que o exército português percorresse longos quilómetros, sempre em território hostil, afastando-se consideravelmente das suas bases de apoio nos rios Tejo e Sado. Ou seja, quer dizer, dá para perceber que o rei tenha hesitado porque era uma operação muito arriscada. Não era propriamente uma coisa limpa. Sim, não era nada fácil, mas Sancho I percebeu que o apoio dos cruzados poderia ser vital ao sucesso da sua campanha, tal como tinha sido, de resto, durante a conquista de Lisboa em 1147. Por isso chegou a acordo com estes cruzados, garantindo que, assim que Silves fosse tomada, todos os despojos lhes seriam entregues, ficando o rei apenas com a cidade propriamente dita. Tomada a decisão, Sancho I permanece então em Lisboa, a recrutar mais soldados, a reunir mantimentos e engenhos de cerco. Entretanto, a 5 de julho de 1189, partem as primeiras tropas portuguesas a caminho de Silves. Estas viajam por terra, comandadas por um irmão bastardo do rei e seu alferes-mor, Pedro Afonso, e têm por objetivo não só analisar as defesas da cidade, mas também saquear os seus arredores, angariando mantimentos para o cerco, ao mesmo tempo que os privam ao inimigo. A armada de cruzados parte 2 dias mais tarde, a 17 de julho, e alcança a foz do rio Arade aos 17 dias desse mês, estabelecendo então contacto com os portugueses que já ali tinham chegado. O líder dos portugueses, que como referi era Pedro Afonso, propôs então adiar o ataque a Silves, pelo menos até à chegada do rei, porque a cidade era muito grande e estava bem defendida. Propunha como alternativa o saque de Cartaia, que era um pequeno porto situado entre os rios Guadiana e Guadalquivir, mas os líderes cruzados rejeitaram a proposta. Assim sendo, as forças combinadas subiram o rio Arade, com as galés portuguesas a guiar os navios cruzados rio acima, enquanto nas margens seguiam então as colunas de soldados portugueses. E a cidade de Silves estava à espera deste ataque? Quer dizer, estava preparada para um cerco ou foi algo de surpresa? A cidade estava perfeitamente preparada, dispunha de fortificações imponentes, uma população numerosa e muitos mantimentos e armamento. O seu governador, Isa ibn Abi Hafs ibn Ali, fez todos os possíveis para preparar a cidade para o cerco e liderou sempre muito eficazmente a defesa, embora mais tarde tenha caído em desgraça por ter sido forçado à rendição. Não sabemos ao certo quantos defensores teria Silves, mas seriam ainda alguns milhares, talvez tantos ou pouco menos que os cristãos, cujo número total também desconhecemos. Na verdade, sabemos apenas que os cruzados seriam uns 3.500 e que os portugueses contariam com a participação de membros da nobreza e das ordens militares, além do próprio rei, Sancho I, que chegaria mais tarde. Este é, obviamente, o eterno problema dos números no período medieval. Ou não os temos, ou são muito pouco confiáveis por serem extremamente exagerados. De qualquer modo, Silves estava tão bem preparada para o cerco que, a 20 de julho de 1189, assim que os portugueses e os cruzados desembarcaram, foram recebidos com uma chuva de pedras disparadas pelos engenhos, possivelmente algum género de catapulta, que estavam colocados nos muros da cidade. Seguiu-se então uma sortida por parte da cavalaria de Silves para tentar servir de engodo para que os cristãos se aproximassem dos muros, onde poderiam obviamente ser abatidos com maior eficácia. Mas apesar destas contrariedades, o arraial dos sitianos foi mesmo montado e o cerco iniciou-se, então, como disse, a 20 de julho de 1189. E quanto tempo é que durou este cerco, este assédio a Silves? Ao todo foram 40 dias de duros combates e de relações muito tensas entre portugueses e cruzados, que raramente concordavam onde, quando e como atacar a cidade. O primeiro assalto geral a Silves deu-se a 21 de julho, no dia seguinte ao início do cerco. O alvo foi o arrabal da cidade, que era a zona situada no exterior dos muros de Silves, mas que neste caso também tinha um muro próprio que a defendia, que no entanto foi rapidamente abandonado pelos defensores, que em vão tentaram retirar para a cidade propriamente dita, já que as portas lhes foram fechadas. Aqueles que não foram mortos pelos atacantes acabaram degolados por ordem do governador de Silves, que não podia permitir tais demonstrações de fraqueza. Bom, que é um claro exemplo, não é, da violência que é inerente à guerra, quer no século XII, quer na atualidade, apesar de que hoje está bastante regulamentado por convenções, mais ou menos aceito por todo lado, como sabemos, não é? Sim, bem conhecemos as exceções à regra mesmo na atualidade. Claro. Em todo o caso, em 1189, o cerco foi-se demorando e foram tentados basicamente todos os métodos para entrar na cidade, desde utilizar escadas de madeira para subir os muros
engenhos como catapultas trazidas pelo rei na armada para tentar derrubar pedaços das muralhas para permitir a entrada na cidade. Claro. Fizeram-se até minas escavadas debaixo dos muros para tentar colapsá-los, mas também não foram suficientemente úteis. O facto é que a deserção de um membro da guarnição acabou por alertar os cristãos para o facto de o abastecimento de água da cidade estar inteiramente dependente de um só poço, que estava curiosamente situado na couraça, que é um troço de muralha que se estende além do perímetro normal da cidade, geralmente para alcançar um ponto onde haja de facto água. Com esta informação, os sitiantes decidem então focar-se na couraça, que foi finalmente tomada após várias tentativas a 11 de agosto, e o poço é completamente entulhado para impedir a sua utilização pelos sitiados. Sem acesso a esta principal fonte de água e dependentes de uns quantos poços menores de água com pouca qualidade, os defensores viram-se então obrigados à rendição, que ocorreu a 1 de setembro de 1189. 2 dias mais tarde, Sancho I entrou então na cidade e os cruzados partiram furiosos, pois apenas tinham recebido metade dos despojos, o que violava o acordo previamente estabelecido, que garantia que tinham que receber tudo. Silves era então a primeira conquista portuguesa no Algarve, mas seria uma ocupação muito pouco duradoura. Isso quer dizer que Silves acabou por se perder? Ou seja, isto foi uma primeira conquista de Silves? Sim, a cidade acabou por ser reconquistada pelos almohadas 2 anos mais tarde. A perda de Silves em 1189 foi um duro golpe para o prestígio do califa Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, que por isso mesmo decidiu punir os portugueses pela ousadia. Em 1190 partiu de Marrocos, ao comando de um exército muito numeroso, e como de costume os cronistas dizem que tinha às suas ordens centenas de milhares de homens, ou até 1 milhão, Claro. o que obviamente é impossível, dada a demografia e as capacidades logísticas dos reinos do período. Seja como for, o seu exército era poderoso o suficiente para impor respeito, porque assim que desembarcou na Andaluzia, os embaixadores dos reis de Leão e Castela foram a correr negociar tréguas com o califa. Após estas negociações, Al-Mansur tinha então carta branca para atacar Portugal e de facto tinha aprendido com os erros do pai, que o tinham levado à morte, como referi, em Santarém em 1184, e por isso, em 1190, o califa vai dividir o seu exército em 3, com um contingente a dirigir-se a Silves para tentar tomar a cidade, obviamente, e outros 2, um dos quais liderados pelo próprio califa, a rumar a Santarém. Atravessado o Tejo, Torres Novas foi completamente arrasada, mas o facto é que o exército almohade não foi capaz de fazer capitular os templários que defendiam tomar. A retirada foi inglória, mas não desastrosa, ao contrário de 1184, e Silves, sozinha e sem reforços, foi capaz de resistir. Mas o califa estava determinado a punir os portugueses e por isso começou logo a planear uma nova campanha para o ano seguinte. E como é que decorre então essa campanha do califa, essa campanha de 1191? Partindo de Sevilha, o exército almohade, liderado pelo próprio califa, como referi, dirigiu-se desta vez a Alcácer do Sal, que foi obrigado a render-se e aí acabou por ser instalada uma poderosa guarnição para manter os territórios cristãos sob vigia. Os lugares considerados menos importantes, como Almada e Palmela, foram pura e simplesmente tomados e arrasados. Ainda mais isolada depois da perda de Alcácer do Sal, cujo porto podia ser utilizado para enviar tropas e mantimentos, Silves acaba então por capitular depois de um novo cerco. A campanha de 1191 foi desastrosa para os portugueses, como se percebe, que perderam todo o território situado a sul do Rio Tejo, com a única exceção de Évora. Foi uma campanha devastadora para Sancho I e seriam de resto precisas décadas para recuperar o que fora perdido em apenas algumas semanas de 1191. Bem, foi uma campanha realmente tão fulminante que até, fica aqui a pequena curiosidade, que até os monges crúsios do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra temeram, não é, por este avanço e até pediram autorização a Sancho I para deslocar o corpo do rei, Dom Afonso Henriques, que estava no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, para o deslocar para dentro de portas, dentro das muralhas da própria cidade, com medo, não é, que o ataque chegasse aí. Mas precisamente porque foi uma campanha terrível para os portugueses, mas muito bem sucedida para os almohadas. Sim, sem dúvida alguma, e os almohadas estavam então no auge do seu poder, tanto que em 1195 vão infligir uma pesada derrota a Castela na Batalha de Alarcos. Contudo, ao longo dos anos seguintes, o poder desta dinastia vai começar a dar sinais de exaustão, desde logo porque as exigências da guerra quase constante, quer no Magrebe, quer na Península Ibérica, acabavam por sobrecarregar as populações e dar origem a várias revoltas. A derrota frente aos reinos ibéricos na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212,
marcou este início definitivo do declínio do regime almohade, que viria a perder muito poder ao longo das décadas seguintes. Enquanto no Magrebe seriam substituídos pela dinastia dos Merínidas, na Península Ibérica o seu poder fragmentou-se de tal forma que deu origem a pequenos emirados independentes, as taifas, os reinos taifa, que, por isso mesmo, se tornavam mais vulneráveis aos avanços cristãos e acabavam por ter que se sujeitar ao pagamento de tributos, as párias, para não serem atacados. A partir de inícios do século XIII, Portugal vai então começar a recuperar algum território perdido, aproveitando este definhar do poder almohade, mas o facto é que as condições internas nem sempre foram favoráveis à conquista territorial. E interrompemos brevemente o nosso episódio para apelar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção do podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária e as vantagens de se juntarem à nossa comunidade. E agora, de volta ao episódio. Bom, e sobre essas condições internas que acabaste de referir, essas condições internas nem sempre favoráveis à conquista territorial, estás a mencionar, penso eu, não é? Os reinados de Afonso II e Sancho II, que são reinados bastante complexos, dos quais, aliás, até aqui já falámos, para os nossos ouvintes que quiserem voltar atrás, se não me falha a memória, o episódio 27 sobre a Guerra Civil de meados do século XIII e o episódio 65 sobre o poder dos reis na Idade Média Portuguesa. Sim, esses mesmo, e fico feliz por te lembrares dos episódios que vamos aqui gravando, Roger. Sim, de cabeça, completamente de cabeça. Sim, claro. E de facto, como vimos nesses episódios, o reinado de Afonso II foi muito marcado pela doença do rei, que o impedia de desempenhar esta função guerreira que era esperada dos monarcas. Por isso, nunca liderou tropas, apesar de em sua vida se ter conquistado Alcácer do Sal, precisamente, por iniciativa do Bispo de Lisboa e com a ajuda das ordens militares e também novamente cruzados do norte da Europa. Apesar de ser única, foi uma conquista muito importante, pois era uma importante base de apoio à almohade que constituía um perigo para a própria cidade de Lisboa. O sucessor de Afonso II, Sancho II, tentou um ataque a Elvas em 1236, mas com resultados desastrosos, e é possível que tenha estado envolvido na conquista de Ayamonte em inícios da década de 1240, mas o facto é que o seu reinado ficou marcado pela guerra civil e pela sua deposição. Ainda assim, boa parte do Alentejo e do Algarve foram conquistados durante o seu reinado, possivelmente com o apoio da coroa, mas não temos a certeza, através dos esforços da Ordem de Santiago. E que território então é que conquistou a Ordem de Santiago? A Ordem, então sediada em Alcácer do Sal, era liderada pelo comendador daquela vila, Dom Pai Pérez Correia. Seria sob o seu comando que a Ordem de Santiago realizaria uma expansão territorial extraordinária, tomando sensivelmente entre 1238 e 1242, lá está, as datas são sempre muito difíceis de acertar, tomando, como disse, Mértola, Alfajar da Pena, Ayamontes, Tombar, Torre de Alvor, Tavira, Paderne, Salir e Silves. Como disse, a cronologia é complicada, mas o facto é que em 4 ou 5 anos a Ordem de Santiago conquistou uma fatia muito significativa de território alentejano e algarvio, agindo frequentemente com muita crueldade, massacrando, por exemplo, as populações de Tavira e Paderne. O sucesso dos santiguistas foi garantido por dois elementos distintos, mas complementares, obviamente. Por um lado, a inegável habilidade do comendador e mais tarde mestre da Ordem, Dom Pai Pérez Correia, que era um guerreiro muito experiente. Por outro, a fraqueza da taifa ou reino de Niebla, ou do Algarve, que controlava o território algarvio após esta fragmentação do poder almohade na região. Foi a combinação destes elementos que resultou na conquista portuguesa de boa parte do Algarve, sem ser sequer necessária a intervenção direta do rei. E no meio disto tudo faltava, claro, tomar parte do território, desde logo a cidade de Faro. Exatamente, e por isso o vencedor da Guerra Civil, Dom Afonso III, rapidamente percebeu que tinha que se dedicar à conquista do que ainda restava do poder islâmico no Algarve. E havia várias razões para ser urgente o novo rei deslocar-se ao Algarve à frente de um exército. Em primeiro lugar, não havia melhor forma de agregar a nobreza desavinda, ainda a recuperar da Guerra Civil, obviamente, do que oferecer-lhe um inimigo comum a quem podiam dar umas quantas espadeiradas. Além disso, o próprio Dom Afonso III precisava do prestígio inerente a um rei conquistador, porque a deposição do irmão, obviamente, tinha manchado a sua reputação. E, uma vez mais, não havia melhor forma de recuperar prestígio, sobretudo aos olhos dos vizinhos ibéricos, do que atacando os poderes islâmicos. Por fim, a conquista de Sevilha pelos castelhanos em 1248 tinha aberto a porta à sua possível intervenção no Algarve, e para evitar que o reino rival se apoderasse de territórios que Afonso III via como seus, era urgente assegurar a sua conquista definitiva.
Bom, então está realmente aqui uma série de razões que são mais do que suficientes para justificar a campanha no Algarve. Sim, e assim se explica que a campanha tenha mesmo sido preparada e conduzida durante o inverno e o início da primavera, uma altura em que o clima tornava mais difícil estas operações militares. Há que ter em conta que durante o período medieval a guerra era sazonal e as campanhas decorriam sobretudo nos meses de verão, quer porque o clima era mais favorável, quer porque os homens estavam menos ocupados com o trabalho agrícola. A campanha para conquistar Faro começou a ser planeada provavelmente durante a estadia de Afonso III com a sua corte em Orém, em finais de 1248. Ao longo dos meses seguintes o rei foi recolhendo dinheiro para custear a campanha e começou a convocar os guerreiros que deviam servi-lo, mas aqui foi menos bem sucedido, digamos assim, já que boa parte das mais importantes famílias nobres esquivaram-se por completo ao serviço e não compareceram. Mas porquê? O que é que levou estas famílias nobres, que era o sustento, não é, da guerra neste período, e que dispunham de muitos guerreiros, enfim, números avultados e bem armados, a ignorar os apelos do rei? É possível que uma combinação de fatores tenha contribuído para a sua ausência. Temos desde logo a difícil situação que ainda se vivia no pós-guerra civil, mas também o facto de, em meados do século XIII, a nobreza sentir-se cada vez menos obrigada a servir militarmente o rei. Este é um fenómeno comum aos reinos do Ocidente Europeu e que vai obrigar a reformas militares para resolver esta questão, mas estas ficam já fora do âmbito do episódio. O que importa frisar é que, tendo em conta a não comparência de muitos nobres, Afonso III pôde contar com um exército relativamente modesto que seria composto por uns hipotéticos 5.000 guerreiros. Nele incluíam-se alguns apoiantes de primeira linha, como Dom João Pérez de Abuim, bem como os experientes mestres das ordens de Santiago, Avis e Hospital. Bem, é realmente uma hoste relativamente pequena em termos numéricos, mas que mesmo assim acabou por cumprir a sua função de forma bastante eficiente. Sim, sem dúvida alguma, chegou para os propósitos. E o facto é que, partindo de Orém, a hoste comandada pelo próprio rei rumou a Santarém, daí passa a Évora e depois a Beja, deslocando-se posteriormente mais para sul para atravessar a Serra Algarvia. Em finais de fevereiro ou inícios de março de 1249, o exército português iniciava então o cerco a Faro, uma cidade que era bastante grande, bem defendida e dispunha de muitos mantimentos, armas e munições, o que garantia que podia aguentar um apertado cerco. A hoste portuguesa dividiu o perímetro de Faro em 4 setores, de modo a pressionar ao máximo os defensores, enquanto uma armada, provavelmente organizada em Lisboa, bloqueava o acesso ao porto, impedindo, obviamente, a aproximação de qualquer eventual socorro oriundo ou da costa andaluza ou da costa marroquina. Sabemos pouco sobre a forma como decorreu o cerco, mas a conclusão está envolvida num episódio algo caricato. A dada altura, os defensores começaram a negociar a sua rendição diretamente com Afonso III, que acabou por entrar na Alcáçova de Faro sem avisar os restantes comandantes portugueses, o que nunca é uma boa ideia. Como o rei se demorava, os seus homens começaram a ficar preocupados e surgiu o rumor de que tinha sido capturado. Isto levou então a um assalto generalizado à vila, que obrigou os defensores, obviamente já prontos a render-se, a voltar a pegar em armas. É possível que este assalto tenha sido motivado não apenas por um rumor, mas também pela própria cobiça dos guerreiros, em particular do mestre da Ordem de Santiago, que viam assim esfumar-se qualquer hipótese de saque se a cidade se rendesse pacificamente. É realmente uma história muito caricata, mas que tem a sua lógica, tendo em conta que o saque era um meio muito utilizado para recompensar os combatentes neste período e nos séculos seguintes, claro. Ora, nem mais, mesmo na atualidade dificilmente existe uma guerra sem saque. Fosse qual fosse o motivo, o assalto português só foi parado quando o próprio Afonso III apareceu no alto de uma torre com as chaves de Alcáçova de Faro na mão. A cidade rendeu-se mesmo, e os seus moradores puderam abandoná-la com os seus bens, rumando então às poucas vilas e fortalezas algarvias ainda em mãos islâmicas, ou mesmo ao norte da África. Ao fim de menos de um mês, Faro rendia-se, evitando-se, claro, um banho de sangue, como tinha existido noutras conquistas, e, de resto, as ordens de Santiago e Avis viriam a conquistar nos meses seguintes, entre finais de 1249 e inícios de 1250, Lolé, Algesur, Porches e Albufeira, que eram, claro, os derradeiros redutos do Algarve islâmico. Estava assim então concluída a conquista do Algarve, 60 anos após a primeira ocupação portuguesa, por intermédio, claro, da ocupação de Silves em 1189. E com isto temos, claro, a criação de um novo reino, o Reino do Algarve. Sim, logo após a conquista de Silves, Sancho I criou o título de Rei de Portugal e do Algarve, que de resto usou durante muito pouco tempo, porque a cidade foi logo perdida em 1191. Para qualquer rei era um elemento de prestígio poder adicionar novas conquistas aos seus títulos, e por isso Sancho I não hesitou. Com a conquista definitiva do Algarve até meados do século XIII, a questão volta a colocar-se, e Afonso III vai ter que negociar com Afonso X de Castela não só as fronteiras do novo reino do Algarve, mas também o uso do próprio título.
Na verdade, as terras algarvias tinham em tempos pertencido às taifas de Sevilha e Niebla, que tinham, em boa medida, caído sob controle castelhano, pelo que Afonso X reclamava que isso era razão mais que suficiente para o Algarve lhe pertencer. Do lado português reclamava-se, claro, o direito de conquista, e após uma guerra e longas negociações, Portugal e Castela vão chegar a um acordo em 1267. O facto é que os monarcas portugueses passariam então a ser conhecidos como Rei de Portugal e do Algarve, mesmo até à implantação da República em 1910. Claro que este reino existia só no papel, como uma questão de prestígio, porque na prática o Algarve era uma província como a Beira ou o Alentejo, não dispondo de diferenças significativas em termos administrativos, por exemplo. Sem esquecer, claro, que depois, a partir do século XV e depois da conquista de Ceuta e do avanço pela costa do norte da África, a própria titulatura régia passa a incluir, não é, Rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Aleimar em África, o qual, para quem lê muito rapidamente, pensa que é os Algarves da Aquém, e o da Aleimar em África tem outra coisa que não tem nada a ver, quando na realidade é os Algarves da Aquém e os Algarves da Aleimar em África. Portanto, os Algarves são só são separados, não é? Sim, a identidade simbólica destes dois espaços está muito interligada, sobretudo por intermédio da ocupação islâmica. A palavra Algarve vem de Garbe, que é precisamente o ocidente islâmico peninsular, e que depois, a partir do século XV, a partir de 1471, com a conquista de Arzila e Tânger, os reis de Portugal, a partir de Dom Afonso V, vão começar a intitular-se Reis de Portugal e dos Algarves da Aquém e da Aleimar em África, como disseste, precisamente fazendo essa união dos Algarves que é entendida como perfeitamente natural. Claro. O mar não é tanto um impedimento, mas é antes uma via que permite a ligação destes dois espaços que estavam muito interligados, sobretudo no período islâmico, por várias razões económicas, culturais, religiosas, mas que também vão manter uma ligação importante durante esta relativamente breve ocupação portuguesa. E quanto a sugestões de leitura, para quem quiser saber mais sobre este assunto, sobre este avanço em direção ao sul do país e esta conquista do Algarve, quais são as tuas sugestões? Bom, a minha primeira sugestão é um livro de António Castro Henriques, Conquista do Algarve 1189-1249, O Segundo Reino, publicado pela Tribuna da História em 2003, um livro com 20 anos, mas ainda muito atual, muito interessante, e que é um estudo de caso precisamente desta incorporação do Segundo Reino na coroa portuguesa. E assim se percebe, sobretudo por este livro, o esforço gasto pelos portugueses a conquistar Silves em 1189 e depois todo o esforço da Ordem de Santiago nas suas conquistas das décadas de 1230 e 1240. E a segunda recomendação é um livro de Miguel Gomes Martins, de Yuri Carlos Barrota, A Guerra na Idade Média, publicado pela Esfera dos Livros em 2011, e que tem um capítulo precisamente dedicado a esta conquista de Faro, esta campanha de 1249, que analisa com muito detalhe esta expedição propriamente dita, as hesitações dos nobres, o dinheiro angariado para financiar a campanha, o cerco em si e, por fim, a rendição da cidade aos portugueses. Portanto, dois livros muito complementares em si que me ajudaram a fazer este episódio. E pronto, é tudo neste nosso episódio 67 do podcast Falando História. Já sabem, agradecemos sempre aos nossos patronos que contribuem para manter, enfim, este nosso projeto de divulgação de história, e se querem juntar à nossa comunidade é só seguir o link na descrição, patreon.com/falandohistoriapodcast. O nosso e-mail também está sempre aberto, falandohistoriapodcast@gmail.com, e, como sempre, a edição de áudio é de Marco António. Vemo-nos para a semana, até à próxima. Até à próxima. Falando de História.